Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Paulo. Estamos aí para fazer mais um vídeo aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa polêmica aí do Anderson Silva e sobre a minha opinião em relação a anabolizante, éster, esteroides e outras formas em relação a secar, ganhar massa muscular. E assim, isso é só minha opinião, quero deixar bem claro para vocês que não tem nada a ver com isso é uma opinião do Paulo, então não é o que eu acho que é certo que você tem que fazer o que eu estou falando, entendeu? Então é só uma opinião que eu tenho sobre alguns determinados assuntos, sobre musculação, sobre atleta, sobre... Então assim, eu tenho um pouquinho de know-how. Eu pratico aí educação, pelo menos em torno de 20 anos que eu pratico musculação. Tem em torno de 10 anos aí que eu faço jiu-jitsu, natação e outras coisas, outros esportes que eu adoro. Eu sou educador físico também. E assim, então é só uma opinião em relação. Eu assisto artes marciais desde o começo, dos primórdios do UFC. Então eu já comecei a querer fazer jiu-jitsu por conta do Royce Gracie. Então assim, minha opinião é o seguinte: é uma mega hipocrisia que estão fazendo com o Anderson Silva. Para mim, 80 a 90% dos atletas em geral, isso não é só o UFC, hein? Isso é minha opinião também. Mas 80 a 90% dos atletas de alto rendimento, para mim, eles fazem uso de recursos anabólicos ou androgênicos, porque o esteroide, o anabolizante, ele pode ser tanto anabólico quanto androgênico. Isso é uma forma de ganho de massa seco, ganho de massa mais volumoso, mas assim, eu não vou entrar também no mérito. Tem uns caras bacanas aí que falam na internet, é o caso do Jason, é o caso do Sardinha, que são caras assim que eu indico, que os caras têm um mega conhecimento em relação a isso. Eu assisto eles, e é bem bacana o canal desses caras, que eles falam bastante coisa interessante sobre isso. Mas eu vou só falar a minha opinião. Para mim, isso é hipocrisia. A maioria dos atletas utilizam. É impossível o cara ter o cara pesar, o Anderson Silva, outros atletas aí pesam em torno de 110, 105 quilos, e os caras abaixam para 84 na hora da pesagem, e um dia depois os caras engordam em torno de 8 quilos, aí eles vão lutar com 96. Isso eu estou falando no caso do Anderson, né? Você pega o John Jones, por exemplo, na hora da luta ele está quase 100 quilos. Então assim, e ele pesa 94 para a hora da luta. Então assim, é um absurdo falar que todos esses recursos aí que são feitos, não são feitos com recursos de anabolizantes, de uma série de coisas. Essa droga que o Anderson Silva estava tomando, no final, é uma droga de secar, é uma droga para afinar, né? Na verdade, no final de cada ciclo se toma. Então, assim, provavelmente ele deve ter tomado sim para secar, só não esperava que fosse sair. Por quê? Porque isso aí é mascarado, e eu não sei por qual motivo que estão agora colocando esse do Anderson, tá? A maioria dos corpos dos atletas do UFC, você percebe que existe anabolizante, né? A maioria são extremamente fortes, extremamente... esse tipo de ganho em musculação, todos sabem que é muito difícil, né? Para chegar num nível de um cara desse aí, o cara precisa ter 15, 20 anos de musculação pesada. E os caras não fazem isso tudo. Eles têm que treinar Muay Thai, eles têm que treinar Jiu-Jitsu, eles têm que treinar uma série de lutas que não dá essa musculatura que eles têm. Então a gente sabe, para de hipocrisia, né? Hoje você vê aí atletas de grande nível aí, o Usain Bolt, você pega o Neymar, que agora tá ganhando um peso, né? Umas formas esquisitas que esses caras ganham peso rápido. O Ronaldo Fenômeno, né? O joelho dele estourou. O Vitor, ele toma a TRT agora, por que será, né? Que ele não consegue mais produzir testosterona no organismo dele.
provavelmente porque ele tinha, e gozado, o UFC nunca pegou isso anteriormente, né? Então assim, eu acho que é muito mais interesse isso de expor. Existe uma série de sujeiras que a gente não conhece quais são, mas eu acho que expor o Anderson Silva do jeito que estão expondo num esporte aonde todos fazem uso praticamente disto, né? Você pega o fisiculturismo, né? Todos eles praticamente no fisiculturismo fazem uso, só que assim, eles fazem uso discriminado, eles procuram um médico, só que assim, quando acontece uma morte, o que que acontece? É um cara que não sabe, chega numa academia, não sabe o que aplicar, ele fala, vou aplicar isso, aquilo, não sabe nem o que está aplicando, de repente ele pega 2 drogas androgênicas ou 2 drogas anabólicas, faz a aplicação dessas 2 drogas sem utilização nenhuma de nenhum recurso, sem conhecimento nenhum. Acontece de ter uma parada cardíaca, às vezes tem um problema cardíaco, não consultou um médico, não fez exame, só quer crescer, quer ficar grande. Não adianta, cara. Hoje, tendo conhecimento que esses atletas de alto nível e alta performance têm, a utilização que eles fazem é cercado e munido de médicos, onde todos eles têm a concentração, a dose certa para passar, o que passar. Para você ter uma base, né? Recentemente minha avó, a médica dela receitou, né, Decadurabolin. Então assim, é uma hipocrisia danada, né? Só que assim, o refrigerante não tem problema, você pode tomar o refrigerante que não tem problema, o cigarro pode fumar que não tem problema, bebida alcoólica pode beber que não tem problema. A maioria das mortes são causadas em acidentes de trânsito por conta de bebida alcoólica. O caso de diabetes, câncer, que são por conta de alimentação, de um monte de fast food, ninguém fala nada. E aí eles falam da morte do anabolizante, que o anabolizante mata, né? Então assim, vamos ter conhecimento, vamos falar, vamos parar com essa hipocrisia, parar de discriminar um cara que sempre foi um mega atleta para nós, né? Sempre foi um cara que respeitou o Brasil e trouxe várias coisas, né? Hoje o Anderson Silva ele é reconhecido como um dos maiores lutadores do UFC. A Dana White vem com essa historinha, sabendo que todos eles passam por isso, talvez numa forma de querer aposentá-lo ou qualquer coisa do tipo. Mas tô com você, Anderson, sei o que funciona, como funciona essa sujeira, e acredito que você vai sair dessa, tá? E assim, nós sabemos como funciona aí, o quanto de sujeira tem nesse meio aí, e aí para divulgar uma coisinha, e aí todos os brasileiros condenar, nossa, o Anderson Silva usa anabolizante, todos eles usam, todos eles praticamente. Esse é o meu recado, isso que eu queria falar, uma boa tarde a todos, e essa é só uma minha opinião.